E claro que a notícia boa mesmo, de verdade, está lá no sonoticiaboa.com.br. Atleta Darlan vai doar excedente da vaquinha que ultrapassou a meta. Sabe quem é o atleta Darlan? Vou mostrar para vocês. Vou mostrar para vocês quem é o atleta Darlan. É o brasileiro arremessador de peso. Lembra dele? Que todo mundo ficou sabendo na Olimpíada. Ele não pegou medalha nenhuma, mas decididamente ele é herói, né? Porque treinava num terreno baldio, usando um colchão velho, porque ficou sem patrocínio, ficou sem dinheiro, não tinha nem dinheiro para o transporte, para ir até o centro de treinamento. Enfim, a pessoa que quando é boa, ela é boa em tudo, né? Ela não é mesquinha no trabalho e legal em casa. Desculpa, eu falo sempre isso, tem gente que acha que eu estou errada, mas para mim, ninguém muda de personalidade quando muda de um lugar para o outro. Faz uma capinha, né? A capinha social, a máscara social, mas mudar não. O atleta Darlan Romani mostrou que é um campeão também no coração. O atleta, que virou xodó dos brasileiros após as Olimpíadas de Tóquio, anunciou que vai doar o dinheiro que recebeu a mais na vaquinha aberta para ele no VOA. Após falar sobre as dificuldades com patrocínio para representar o Brasil nos Jogos de... Em 30 e tantos anos de jornalismo, eu nunca tinha entrevistado ninguém sobre esse tema. O que é uma coisa, eu vou dizer para vocês, não é fácil, não. Toda vez que eu faço uma entrevista, eu aprendo muita coisa. Mas o tema ser inédito é que é inédito, entendeu? Então, fiquei muito animada. A maçonaria é um dos movimentos mais antigos ainda em atividade no mundo, repleto de tradições e formalismos, e entrou na era digital. Os historiadores maçônicos buscam as origens do movimento em uma série de documentos conhecidos como manuscritos maçônicos, que datam de cerca de 1425 até o início do século XVIII. A Inglaterra surge como berço da maçonaria durante a reconstrução de Londres, destruída num grande incêndio em setembro de 1666. A primeira loja maçônica brasileira surgiu em Pernambuco no ano de 1796, o Areópago de Itambé, instalado por Manuel Arruda Câmara. Arruda Câmara foi um padre carmelita que deixou a batina para estudar medicina na Universidade de Montpellier, na França. Após se especializar em botânica, ele retornou a Pernambuco, fundando a Sociedade Filosófica, que viria a influenciar anos mais tarde a conspiração dos Suassunas e a Revolução Pernambucana. Muita coisa começou lá em Pernambuco, também na Bahia, no Brasil, durante o período colonial, né, gente? Isso é bem interessante. Então, nós vamos tomar café com o grande secretário do Planejamento do Grande Oriente Paulista, que para mim também é o grande Pedro de Souza Neves Júnior, que agora está comigo na live. Bom dia, Pedro! Bom dia, Estela Martins. Tem uma brincadeira com esse negócio dos grandes aí que eu preciso contar, que tudo é grande, né? Sereníssimo grão-mestre, grande Oriente Paulista, aí tinha um porteiro que atendeu no telefone e falou: sou o grande porteiro. Aí o Fernando, que por sinal a gente vai descobrir aí uma amizade, essa sui generis, perguntou: grande, né? Tudo aqui é grande, eu também sou grande. Acho justo. Bom, eu sou a grande apresentadora do Bom Dia Café, então. Tá bom. Né? Com esse cabelo azul aí não deixa de ser notada. É isso. Paula Martins. Escuta, Estela. Paula Martins mandando bom dia para o Pedro. Saudade. Muito. Tem aqui em casa, viu? Ela sabe o que é. As piadas internas, né, gente? É impossível resistir. Vou explicar. É assim, quando as duas vieram visitar aqui em casa, eu e a Pablita sentamos na frente da mesa da cozinha lá e matamos meia garrafa de uísque. Tem aqui em casa. Pedrão, vamos para a parte séria da conversa, então. Mas não precisa ser assim tão séria, mas o assunto né? Agora, formalmente, eu agradeço bastante você possibilitar a
como eu falei no começo, um tema inédito na minha vida profissional, é bem legal. Ontem eu gravei uma entrevista com uma amiga jornalista que está nos Estados Unidos e desenvolvendo um projeto muito bacana, e aí, por conta disso, foi preciso gravar. Eu aqui às 9 horas da noite e ela lá às 5 horas da tarde, né? Para acertar o fuso horário, foi assim. E quando eu falei para ela é jornalista também, tem 20 e tantos anos já. E eu falei para ela, eu vou entrevistar um maçom amanhã. Ela, legal, mas nós vamos falar sobre maçonaria. Oi? Como assim? Entrevistar maçom, tudo bem. Agora, falar de maçonaria na entrevista é que é o que não é muito comum, né? Eu diria isso. O Pedro, a maçonaria, que é uma instituição que a gente acabou de falar, 1400 e tanto, que tem uma série de simbolismos, né? E para nós que estamos do lado de fora também, muito mistério, sempre envolta nos mistérios, né? Que a sociedade foi criando também em volta dela. E agora ela está online, devidamente colocada na internet. Que coisa, não? Eu preciso fazer uns preâmbulos aqui antes. Manda bala. A maçonaria, ela se coloca para transformar a sociedade através da transformação do ser humano, e é hoje uma sociedade fechada, ela já foi secreta. O segredo hoje é muito relativo, né? Tem um negócio chamado Google aí que mudou a vida de todo mundo. Secreto não é mais secreta. É tão secreto assim, né? Eu estava vendo essa semana até o pessoal lá de Meca fizeram um documentário sobre o templo deles lá de Meca, que era proibido entrar, etc. e tal. Tem um pessoal mais jovem lá se colocando na mídia social. Olha que coisa. Eles têm pessoas hoje atendendo os seus fiéis para explicar o Alcorão. E fizeram lá um documentário. Obviamente que foi meio assim uma propaganda enganosa, porque eu queria ver ele entrar lá na Kaaba, que é aquela pedra preta lá, que tem todo um significado. Bom, esse pedaço eles não fizeram. É a mesma coisa se você for na Netflix, tem um documentário lá, Os Segredos da Maçonaria. E fala muito, e é muito interessante eu assistir, porque na Inglaterra, né, que é o berço da maçonaria. Mas eles vão até a porta da reunião. Dentro da reunião, eles não filmam, eles falam muita coisa. Tem um filme, puxa, eu não vou lembrar agora quais são os atores, né, que estão no filme, mas o filme foi traduzido para Do Inferno, que é uma historinha que fala na Inglaterra sobre é um livro, né, baseado num filme. O filme é de 2001. Eu estou falando com você aqui, está na Netflix, inclusive. Ele tem um determinado momento lá que ele mostra a iniciação de um maçom. Quem é maçom e vê aquele filme lá, vê que tem alguma coisa diferente e tal. Então, segredo hoje, depois da internet, é muito relativo. É uma sociedade fechada, você entra por iniciação, como várias outras, se apropriou ao longo do tempo de várias procedimentos, ritualísticas, etc., com o objetivo principal de melhorar o ser humano. Eu digo que o maior propósito da maçonaria é ser uma fábrica de maçons. Você pega uma pessoa que já é boa, que ela tem potencial, coloca dentro de um procedimento, que a gente chama de ritual, e ali dentro você vai se aperfeiçoar. Não é uma escola para você corretiva, que você vai mudar as pessoas, mas a mudança da sociedade nesse sentido. E também é uma sociedade, uma instituição progressista, sempre foi. Pensa no seguinte, no momento que tinha rei dizendo que era um sistema político de poder lá, né, dizendo que tinha alguém iluminado por Deus que mandava em todo mundo, vem os caras dizer que é todo mundo igual. Esse todo mundo igual já não é assim, propriedade única da maçonaria. Agora, você está falando digital, pero não útil. Mas tá. A coisa começou mais assim, como um movimento, vamos dizer, progressista por si só. Lá no Canadá e na Inglaterra, na Europa, isso já existe. Pela característica do país. Tinha muita gente, assim, principalmente militares, que se locomovem muito lá no Canadá. Então, eles fundaram já mais de 5 anos, se eu não estou enganado, uma loja
virtual. E naquela época ainda que tinha o Second Life, lembra que você tinha que fazer, construir as coisas lá e tal? Então eles construíram uma ilha no Second Life, né? White Castle é o nome da... Qualquer maçom do mundo pode se inscrever lá e ser convidado. Então isso já aconteceu do lado de lá. Aqui no Brasil foi uma imposição, né? O Covid mudou a sociedade radicalmente. De repente, as empresas perceberam que esse tal do home office tem uma parte aí do trabalho que pode acontecer. Eu percebo essa mudança nas corporações, isso tem sempre uma certa resistência e tal. E para nós foi uma imposição, uma necessidade. Ou você faz alguma coisa virtual, ou você não se encontra mais, já pensou? Desde ano passado, março do ano passado, Março, um ano e março 3 do ano meses, passado. né? Quase um ano e meio já, vai para um ano e meio que a gente está isolado, está longe. Obviamente não é a mesma coisa. Então, o que aconteceu? É isso que eu ia perguntar. Eu ia perguntar agora, né? Porque você mesmo acabou de falar que é não é uma entidade secreta, mas é uma entidade fechada e com seus rituais, né? Vocês conseguiram resolver essa questão dos rituais também? Foi possível fazer isso? Parcialmente. Parcialmente. Eu sou membro fundador da primeira loja do Grande Oriente Paulista que tem o propósito de ser totalmente virtual. Ela chama Eliyahu Goldratt, é uma referência ao esse gênio israelense que escreveu a Meta, a Teoria das Restrições, a Escolha. O livro A Escolha, Estela, é uma coisa impressionante. E tem Deixa eu dar um passo para trás aqui antes. Quando aconteceu essa história toda do Covid, da gente estar todo isolado, nós começamos a fazer reuniões administrativas, porque quando eu disse que parcialmente, é que quando é feita a entrada de uma pessoa dentro da maçonaria, a gente faz uma iniciação. Aí a gente não resolveu isso ainda. Esse ritual de iniciação a gente suspendeu, né? Então, tem algumas coisas que são litúrgicas que não é possível fazer a não ser presencialmente. Até porque é o seguinte, né? O processo de iniciação, além dele ser sigiloso em termos, né? Você quer descobrir, assiste o filme. Assim não fui eu que contei para você, porque eu jurei segredo. Então, tem coisas que, quando eu entro lá, eu falei, não posso, eu juro segredo sobre tudo, né? Blá, blá. E aí, o que a gente fez? Nós percebemos, né, essa necessidade de manter o contato, mas essas reuniões litúrgicas, elas não são possíveis. Mas a gente tem 3 tipos, basicamente, de reunião. A gente tem uma reunião administrativa, nós vamos reunir, resolver problemas administrativos. Como toda entidade. Toda entidade tem lá uma diretoria executiva. Nós temos os 3 poderes instituídos, nós temos poder executivo, legislativo e judiciário. Então, a gente tem um tribunal de justiça, a gente tem uma assembleia legislativa e tem um poder executivo. Tem poder judiciário na maçonaria? Sim, senhora. Gostou do senhor? É irônico, hein? Gostei. Não, você pode. Então tá bom, a gente já se conhece faz tempo. Então, tem sim, e tem coisas que são resolvidas ali internamente, as pessoas podem mover uma ação contra a outra, tem julgamentos, etc. e tal. Então, nós temos lá um tribunal de justiça, tem o presidente do tribunal, tem o presidente da Assembleia, e tem o Sereníssimo Grão-Mestre, que ele é o executivo. Eu faço parte do executivo. Sou secretário de planejamento adjunto, não vou deixar o título aqui, que tem o meu amigo Alexandre, que ele é o secretário, uma pessoa maravilhosa, e eu sou adjunto dele. Eu adoro ser adjunto. A responsabilidade é dele, a adjuntice é minha. E é bacana, adjunto é legal também. É legal. Bom, quando aconteceu essa história de parar tudo, nós fizemos uma reunião administrativa. Sim, a gente também tem reuniões de estudo, né, que é possível. E algumas outras reuniões que eram uma mistura de liturgia, né, com administração, a gente pegou a parte administrativa e transformou em digital, porque era a possibilidade que a gente tinha. Por exemplo, quando nós fundamos a loja Eliyahu Goldratt, ela tem que tem uma cerimônia em que você certifica que aquela loja existe lá e tal. Existia um procedimento dizendo que tinha que ser presencial e tinha uma série de... Né, tinha
um procedimento lá, um ritual para seguir, para você instalar a loja, né? Você dá lá a carta constitutiva definitiva da loja. Aí, obviamente, ficou represada essa coisa toda, né? Nesse ano lojas novas foram sendo fundadas, e eu, conversando lá com o Sereníssimo Grão-Mestre, o Fernando Fernandes, eles reescreveram isso, aprovaram na Assembleia Legislativa, pediram autorização, e nós agora instituímos um ritual digital para entregar a Carta Constitutiva digitalmente, para dar sequência nas coisas. As eleições precisaram ser digitais. Então, houve uma mudança. Nós temos uma Constituição. Houve uma mudança constitucional para que as eleições pudessem ser feitas digitalmente. Inclusive, a própria Assembleia Legislativa, cada loja elege um deputado. Nós somos, o Grande Oriente Paulista, no estado de São Paulo, tem em torno de 350 lojas. Então, teoricamente, né, tecnicamente, cada loja poderia indicar um deputado, e essas reuniões eram feitas em São Paulo. Então, você imagina, uma pessoa sai lá do interiorzão, pega uma viagem danada no dia anterior, vai lá no sábado para fazer uma reunião, a frequência era diferente e tal, a Assembleia Legislativa, do qual o nosso amigo Antônio Almeida Neto foi presidente dessa Assembleia. E eu participei. Antônio Almeida Neto é daqui de São Carlos, viu, gente? Por isso que ele está falando isso. Ô, Pedrão, mas fala uma... Diga. A intimidade é um horror, eu já estou chamando a entrevistada de Pedrão, né? Mas vamos lá. Ô, Pedro, você tem ideia de quantas lojas maçônicas existem no estado de São Paulo? Bom, aí... Aproximadamente? Aí eu tenho que te falar uma coisa. No estado de São Paulo, do Grande Oriente Paulista, são mais ou menos 400 e tantas lojas, mas as lojas elas são organizadas em potências. Tem uma questão histórica aí que lá para trás. A gente tem o Grande Oriente do Brasil, que foi originado diretamente de uma loja da Inglaterra que veio aqui para o Brasil, e aí houve divisões ao longo do tempo, e foi formado as grandes lojas. As grandes lojas estão filiadas mais à maçonaria americana, né? Então tem grandes lojas, o Grande Oriente do Brasil, o Grande Oriente Paulista, e alguns outros que somam no Brasil inteiro uma quantidade, mais de uma dezena aí de potências. Então, eu posso dizer para você que tem mais de 1.500 lojas no estado de São Paulo. Os maçons lá na Europa e nos Estados Unidos estão diminuindo em termos de número, e nós estamos passando por uma transição muito grande, porque essa próxima geração que está chegando agora, ela já nasceu digital. Você sabe que tem uma síndrome nova, né? A síndrome do dedão. Você já ouviu falar? Não. É que usando o celular você desenvolve os músculos do dedo. Então, se tiver desenvolvendo o músculo do cérebro, tá tudo certo também. Pois é. Então, a maçonaria sempre foi progressista. Um raciocínio que eu estava tendo lá para trás. Quando era um rei ungido por Deus, alguém fala, todo mundo é igual. Quer dizer, sempre esteve à frente da sociedade em vários temas, né? Grande pergunta. E aí você vai me colocando nas salas justas, né? Yara Santucci, arquiteta, amiga querida, que ela e o Eduardo, porque ela pôs, gostaríamos de saber, porque ela e o marido, o Eduardo, estão perguntando, né? Por que chama loja? Pois é, né? Então... Pode contar ou não pode? Pode sim, está na internet aqui, né? Qual maçom nunca foi questionado por um... A gente chama que quem está fora da maçonaria de profano, né? Do termo loja. Então, loge é uma palavra francês que se referia à casa de um caseiro, ou porteiro, ou estábulo, né? Mas os termos franceses também para os estabelecimentos comerciais. Então, no começo, as reuniões eram feitas em umas estalagens, né? Num shopping, num store. E daí vem o lodge, que era uma cabana, uma casa rústica, um alojamento de funcionários. Porque a origem da maçonaria dos artesãos, né? Que chamava na época de artesão, que era o pedreiro, o marceneiro, né? Então, você sabe por quê? Porque por causa dessa reconstrução de Londres, tem um significado mais antigo. É porque lá na época, por exemplo, do feudalismo, lá para trás, a função de pedreiro é a única que tinha autorização para viajar de uma cidade para outra. Então, era uma coisa muito disputada. E esses pedreiros, eles se organizaram em associações que tinha depois se transformaram em guildas, né? E você, para ser um pedreiro, o cara
quem sabia ser pedreiro tinha um privilégio, que era poder viajar de uma cidade para outra. Então, para transmitir esse conhecimento, eles não transmitiam assim para todo mundo. Depois essa coisa se, né, comoditizou, virou commodity. Mais um, esse aqui é Antônio Wilson cafezeiro. Araújo Júnior. Antônio Wilson é cafezeiro raiz, viu? Então, qual a oficina do irmão? Bom, pelo visto, pela pergunta dele, já deu para perceber que somos maçom. irmãos. Né? Eu pertenço a 2 lojas do Grande Oriente Paulista. Uma aqui em Jundiaí, chamada Ordem e Progresso 321, e a loja Eliahu Goldratt, também do Grande Oriente Paulista, que tem o propósito de ser uma loja virtual. A gente se reúne virtualmente. Inclusive, fizemos a primeira entrega da Carta Constitutiva Definitiva de uma forma digital. Esse é o propósito. A gente quer criar um ordenamento jurídico na Constituição e uma solução técnica para fazer todas as nossas reuniões possíveis. Mas eu acredito que as reuniões de iniciação, quando nós temos 3 graus, né? Quando o maçom entra, ele é aprendiz, depois companheiro, depois ele se torna mestre. No meu caso, como eu já fui venerável mestre, que ele é o chefinho de uma loja, ele tem que ser instalado, é uma cerimônia presencial. Muito bonito, por sinal. Então, e aí depois tem umas outras coisas aí. Essas cerimônias, a gente sabe que ela tem que ser presencial. Então, uma vez por ano, a nossa loja digital, né? Não é virtual, é uma loja digital, essa é a proposta. A gente vai se reunir para fazer iniciações, elevação, e aí, quando passa mestre, a gente chama de exaltação, e já põe o novo venerável mestre lá para... Estamos começando a voltar à normalidade, né? Então, eu acho que o que vai acontecer, nós demos um nome, eu gostei dessa, porque foi eu que inventei, uma reunião híbrida. Híbrida é o seguinte, imagina a Assembleia Legislativa, as pessoas que estão no estado, na cidade de São Paulo e próximas de São Paulo, se reúnem lá para fazer a sua reunião da Assembleia Legislativa, e aí montam um aparato tecnológico que a pessoa que está lá no interior do estado de São Paulo, que não pôde comparecer, vai lá e participa. Esse aspecto da pandemia, ele não tem mais como voltar, né? Essas atividades, seja lá quais forem, e que as pessoas tinham que fazer grandes deslocamentos para participar, porque só era possível presencialmente, isso aí vai deixar de existir, né? Você vai ter sempre o híbrido agora, né? Ou pelo menos quem tem uma preocupação, né? Que nem todo mundo pode participar de tudo, vai acabar fazendo isso também. Eu vou colocar um pouco de pimenta no nosso café, doutor Pedro. Lá, o Antônio Wilson responde, Gobi, Barros, Acácia de São Carlos. Wilson, que prazer enorme. Eu já participei do Grande Oriente do Brasil, das grandes lojas, e agora estou no Grande Oriente Paulista. Eu sou um híbrido. Muito prazer. Pedro, a maçonaria, ao longo da história, teve sempre, pelo menos aqui no Brasil, um papel político muito importante, né? Os maçons sempre foram muito influentes politicamente. E aí, como consequência, economicamente, etc. Ao longo do tempo, parece que essa chama foi meio que apagando, ou pelo menos a gente ficava sabendo menos a respeito da participação dos maçons na política, na vida política brasileira. Hoje, como que se dá essa participação? A maçonaria participa da sociedade de que maneira? A gente tem muitas atividades assistenciais. A Casa do Maçom, do lado do Hospital do Câncer de Barretos, para mim, particularmente, eu tenho um xodó muito grande com aquilo. Você sabe, eu tive uma suspeita de câncer lá para trás, logo depois que eu mudei de São Carlos e fui para Catanduva. E naquela época, exames, essas coisas todas não era muito fácil. Hoje está bem mais simples o acesso a isso. Então, a gente tem várias atividades assistenciais. E eu digo que a maior transformação política que a maçonaria pode fazer é produzir um cidadão consciente e executante. Porque de iniciativa a gente já está cheio, né? A gente tem um monte de iniciativa. Eu tenho 10 iniciativas por dia, todo dia de manhã, né? Eu tenho iniciativa, por exemplo, que eu vou emagrecer meus próximos 10 quilos que eu preciso, e quando eu chego no final do dia, vou dormir e não cumprir essa iniciativa. Eu digo que tem um livro, inclusive,
5 sapos decidiram pular de um galho que estava em cima do galho. Quantos pularam? Nenhum, eles só decidiram. A gente precisa de acabativa, de fazer, né? A vida é para ser vivida. Então, a melhor produção que a maçonaria pode e faz é que as pessoas se reforçam no seu comportamento correto. O propósito que a gente tem é se melhorar, né? Então, se você melhora o indivíduo, você melhora a participação do indivíduo na sociedade, você melhora a sociedade. Agora, às vezes você tem que botar a mão na massa. Eu, particularmente, agora essa é uma questão pessoal, me incomoda muito dizer que política é uma coisa assim, como fazer negócio também, é meio que pecado. Olha, eu prefiro ser um rico com saúde do que um pobre com doença. Ó, nós estamos fazendo Percebe? política aqui. Nós agora estamos agindo politicamente. Então, por que eu não posso agir dentro de um partido político? Agora, eu acho muito complicado, como instituição, ter o partido político da maçonaria, porque aí você perde o princípio da liberdade de cada um. Eu consigo conviver com vários irmãos meus que pertencem a todos os partidos políticos, que têm orientações diferentes, que têm ideias diferentes da minha, não necessariamente igual. Agora, se cada um deles quiserem participar ativamente dentro de um partido e se candidatar, eu acho que deve. Nós perdemos um pouco. Inclusive, agora eu vou fazer um paralelo, já que eu estou aqui, intimidade é uma droga mesmo, né? Vamos aproveitar aqui. É a mesma coisa que o espiritismo, né? Pô, parece que é pecado falar de política. Aqui em Jundiaí, 2 pessoas ligadas ao movimento espírita se lançaram candidatos a vereadora. Eu apoiei a Jussânia, que você conheceu, aquela mulher maravilhosa lá, e a Vânia Vasconcelos, outra mulher maravilhosa, que se lançaram. Eu adoraria que elas tivessem sido eleitas vereadoras. A Câmara seria muito melhor que elas duas lá e tal. Mas houve uma reação, assim, retrógrada, na minha opinião. Não pode, não deve. Então, o que acontece? Quando você vai fazer uma transição, uma transformação, é muito interessante. Tem primeiro a teoria do centésimo macaco, né? O que acontece? A média, hoje, de idade dos maçons é alta. A média é acima de 55 anos. Né? E essa moçada que está chegando aqui agora já chega digital. Então, isso gera um conflito, gera uma transição, e é muito interessante. Nós fizemos um projeto aqui chamado Projeto Nuvens, baseado na teoria das restrições. Nuvem é assim, uma nuvem atrapalha o céu, então você tem que tirar as nuvens, que são as restrições. Esse é o mote aí da história. E aí o que acontece? As pessoas não querem que eu queira aquilo que ela não quer. Fala de novo e agora fala devagar, porque essa é boa, é para guardar. As pessoas. Foi eu que inventei, eu quero direito autoral. Manda bala, fala aí, está registrado. As pessoas não querem que eu queira aquilo que ela não quer. Ela não quer permitir que exista uma possibilidade de fazer coisas diferentes daquilo que ela acha que é o certo. Né? Então, esse é o grande momento de transição que a gente está. Inexoravelmente, já aconteceu. Né? Já aconteceu. Em todos os setores, né? Ontem eu entrevistei. Ontem foi o dia do pão de queijo. Eu estou até hoje acabada, porque ontem foi o dia do pão de queijo. Eu entrevistei. Eu tinha 2 mineiros participando do Bom Dia Café ontem. Saudade dos nossos mineiros. E não tinha nenhum pão de queijo na minha mesa. Eu fiquei revoltada. Mas tudo bem. Tudo bem. Vamos lá. E aí, nós 3 jornalistas conversando, né? Porque um deles, que é o Eduardo, lá de Belo Horizonte, Contagem, né, que é grande BH. Qual o sobrenome do Eduardo? Oi? Eduardo Durais. Tá. Ele pendurou um banner no pescoço e foi para um grande cruzamento lá de BH pedir emprego digno, né? Ele tá numa faixa da população que não é aquela que ficou sem casa, sem renda, totalmente sem renda, enfim. E aí ele está na outra faixa da população, que também está nos 14 milhões de desempregados, mas que ainda tem casa, né? Ele tem carro, ele tem uma pequena renda, só que essa renda não é suficiente para pagar todas as dívidas, todas as contas, é outro problema, né? Outro universo, outro problema. E aí nós estamos discutindo sobre isso, quer dizer, ele tem até mestrado, ele está altamente qualificado, mas ele não consegue um emprego digno que dê conta do sustento básico, como casa, por exemplo. Ele foi morar com a mãe dele, porque
não tinha como pagar aluguel, né? Aham. Então, e a gente conversando sobre essas mudanças que você acabou de falar. Os jornalistas mais novos chegam, eles têm outras habilidades e outras capacidades para essas habilidades que a minha geração profissional não tem. Eu amo tecnologia, você sabe disso. Eu adoro essas novidades, adoro inovação, mas eu não dou conta de acompanhar tudo. Meu cérebro profissional foi treinado para trabalhar de determinada maneira. Às vezes é difícil você alterar, né? Leva tempo, enfim, às vezes não é nem possível, né? Todo Mas mundo tem suas. deixa eu fazer uma retificação aqui. No meio dessas pessoas que não querem que eu queira aquilo que eu quero, tem um percentual que está crescendo, né, que nasceu analógico e fizeram um esforço enorme e se transformaram em digitais. É. Tinha um velhinho lá de 80. Primeiro, eles pediram ajuda para os seus universitários, que no caso deles são os netos, né? Isso é. Então, as pessoas fizeram essa transição. Uma parte muito grande fez essa transição. Óbvio, Estela. Uma reunião presencial que você abraça, a gente está doido para voltar a fazer essas coisas. Nós somos latinos e países de um país tropical que a gente tem essa história do abraço, do contato físico, diferente lá de quem está no inverno, né? Que não gosta disso, não tem esse hábito. Então, ó, a reunião presencial ela é insubstituível em vários aspectos, principalmente pelo relacionamento. E a parte digital chegou para ficar e a gente vai ter que aprender a fazer as duas coisas ao mesmo tempo, com equilíbrio e com eficiência. Essa parte também me interessa bastante, esse papel, né, da maçonaria, de participação na sociedade, né, de relacionamento com a sociedade. Isso mudou mesmo ao longo dos anos, você falou que agora tem um trabalho social importante, mas qual que é a perspectiva que vocês têm? Existe esse olhar de que é por aqui mesmo que nós vamos continuar mesmo por aqui? Tem alguma possibilidade de alteração, de mudança? Não entendi. Mudança em que sentido? Nesse Internamente? sentido de atuação junto à sociedade, né? Olha, é aquilo que eu te falei. Tem esse outro trabalho, que é o trabalho da transformação individual, mas tem um monte de gente também que acredita nisso e está se lançando, está havendo uma transição nesse sentido. É necessário, é importante que você dê o exemplo que você faça. Então, qualquer iniciativa que um maçom tenha de uma participação política presencial, política assim, ostensiva, vai para um partido, se lança candidato, ele vai e pede o apoio das pessoas e cada um escolhe, mas não tem um movimento assim coordenado como era. Até porque também, Estela, lá para trás, né, era uma coisa mais contida, menor, né, diferente. A gente sabe, por exemplo, Dom Pedro II e Dom Pedro I foram grão-mestre da maçonaria. Né? E o Dom Pedro II ele criava lá os maçons azuis e os vermelhos, né? E punha um contra o outro, etc. E tal. Irineu Evangelista de Souza, nosso barão de Mauá, era um empresário, eu sou um fanzaço da atuação dele, e também era maçom. Então, naquele tempo em que as coisas estavam se construindo. Estados Unidos, a proclamação da independência americana foi feita primeiro na loja da Pensilvânia. Né? E depois de um certo tempo em que a sociedade, qual foi o papel de político mais assim de executar? Dá o tom, dá a direção e entrega para a sociedade fazer. Não é para ter o poder. Né? Nós não estamos nessa fase mais de absorver, mas tem que participar. Tem que participar. Minha opinião. Então, assim, estruturado de uma forma, vamos lançar um partido político da maçonaria? Não, e eu sou contra. Eu acho que não deve. Acho que isso aí descaracteriza e pode criar uma... Institucionalmente, não, né? Não, institucionalmente não. Ter um partido da maçonaria, não. Mas a gente tem que se posicionar, e se posiciona. Toma, assim, no sentido ideológico, conceitual, sim. Aí a gente tem uma participação maior e a gente interage com o poder público, vai lá, dá palpite. Nós fizemos aqui em Jundiaí, na eleição passada aqui da maçonaria, se foi uma ideia minha, o que eu chamei de agenda positiva, a Associação Maçônica de Jundiaí convidou todos os candidatos a prefeito para fazer uma live e expor a sua plataforma política, seu plano de trabalho. Tivemos 35 mil views. Pingamos lá uma coisa. Sugeri para que fizesse isso em outras cidades, nem as cidades aqui em volta fizeram. Mas está marcado e a gente vai continuar fazendo. Eu acho que esse é um papel legal.
Essa é uma outra, essa é uma resistência grande que a gente precisa vencer ainda, né? Que as pessoas não querem se expor partidariamente, né? E acho Olha, que quem não toma as rédeas da sua própria vida vai ser direcionada por terceiros, e nem sempre os terceiros vão fazer aquilo que é melhor para você ou para a sociedade. Concordo. Se posicionar. Tem várias resistências também entre meus colegas a respeito disso, mas eu acho que, assim, falando de sociedade mesmo, né, a gente precisa primeiro quebrar essa resistência das pessoas de dizerem, eu não gosto de política. É impossível você não gostar de política, porque quando você escolhe qual programa na internet assistir, você está em pleno ato político, né? Deixa eu fazer uma colocação aqui. Você não tomar uma posição já é uma posição. Isso, Pedro, exatamente. Acho que essa é a melhor eu não vou fazer definição. nada. Não, você já está fazendo, nada. Nada é não alguma fazer, coisa. Não tomar atitude, não fazer nada, ficar no meio do muro, né? É um ato político, né? As pessoas precisam, a gente fala as pessoas, parece que só os outros, mas não é, eu também. A gente precisa mudar, né, de comportamento. Para você. Meia hora é muito pouco tempo. O Pedrão virou para mim e falou assim, quanto tempo eu tenho? Eu falei, levando em consideração o tanto que você fala e eu falo, vai ter bastante tempo. Olha, tem algumas, já me perguntaram se você é daqui, porque algumas pessoas gostam de se manifestar pelo WhatsApp, não pelo Facebook ou pelo... Então, já expliquei. Pedro fez faculdade, que foi quando eu o conheci, né? Pedro de Souza Neves Júnior, por isso que eu repito o nome dele inteiro, né? Adoro chamar ele pelo nossa, nome né? Maria Estela Martins Cunha, ela fala Pedro de Souza Neves Júnior. Exatamente. O Pedrão fez faculdade aqui, então é um amigo de longa data, já morou em vários lugares, né, Pedrão? Em muitos lugares. Hoje você é administrador de empresas, usando um termo mais comum? Eu sou consultor de negócio, eu tenho uma consultoria, nós estamos fazendo hoje, eu estou com um projeto que eu estou mais dedicado, que é melhorar o compliance da empresa, para a gente trabalhar com valuation dela e tal. Eu faço esse tipo de coisa. É um tema bastante interessante também, mas outra hora eu chamo o Pedrão para falar a respeito disso. Porque... Gostaria muito de falar de teoria das restrições e compliance, porque eu acho que a transformação da sociedade passa pela transformação das organizações. Raciocina que do tempo útil que a gente tem, né, a gente fica pelo menos 8 horas dentro das corporações. E só para lançar para a próxima, por que o sábado, por que de vez em quando você encontra assim, proibido estacionar em dias úteis? Qual é o dia útil? É aquele que você está a serviço do capital. Você é um inútil quando está a seu serviço. Útil é quando, né? Se você perguntar isso para uma dona de casa, ela vai falar assim, só não sou útil quando eu estou dormindo. Que tem 3 jornadas, né? 3 jornadas, inferno que é ser dona de casa, Jesus amado. Tá bom. Pedrão. Pablita, um beijo. Muitíssimo obrigada pela entrevista, pelo seu tempo. Já estourou seu tempo também, 8h07. Obrigado pelas informações também, né? E eu já vou pôr aqui na minha listinha de pautas, né? A próxima, né? Vamos falar sobre compliance. Olha, vou dar uma sugestão. Se for possível, quando a gente for falar de teoria das restrições, eu trazer aqui o Áureo Vilagra. Ele é só o presidente dessa... Ele não pode agora, que ele fez uma cirurgia, ele está sem voz. Vai demorar uns 4 meses aí para ele voltar. Áureo, minhas boas energias para você. Legal. Vamos fazer isso, sim. Já está combinado desde já. Tá bom? Tá bom, querido. Pedrão, beijo. Dá um beijo na Rosana. Boa quarta-feira para vocês. Espero que ela esteja ouvindo que eu mandei o link para ela. Eu também espero, Rosana. Eu também espero. Beijo, querido. Tchau, bom dia.